Bem-vindos a mais um Guerreiro CV. Eu sou Fábio Ribeiro e hoje eu vou falar com muito entusiasmo dessa edição aqui que chegou na minha mão, Os Fabulosos X-Men, edição definitiva, volume 9. Ó, tá secando a tinta ainda da gráfica, chegou da Panini agora na segunda quinzena de abril de 2024. São 428 páginas em papel couché e capa dura, e nessa bela edição integram os volumes de Uncanny X-Men 154 a 167, X-Men Anual número 6 e Special Edition X-Men número 1. Histórias escritas por Chris Claremont e ilustradas por Dave Cockrum, Paul Smith, Bill Sienkiewicz e Brent Anderson. Bom, vamos lá, bora falar com entusiasmo dessa edição por diversos motivos. Primeiro, por ter sido neste arco a minha porta de entrada para os quadrinhos dos X-Men, e segundo, por sua qualidade inegável no quesito arte e roteiro. E é um dos momentos mais emblemáticos da equipe, mas às vezes não é tão valorizado pelos fãs como deveria. Podemos afirmar que é uma ópera espacial, que foge do padrão mutantes perseguidos pela humanidade e os coloca novamente como super-heróis contra ameaças alienígenas no mesmo nível dos Vingadores e do Quarteto Fantástico. E talvez este seja o segredo do sucesso dos X-Men desde 75, pois revezam sempre entre temas de super-heróis, padrão e temas raciais. Em um vídeo anterior eu comentei sobre a edição 8, e lá eu afirmei que era uma edição de transição entre duas fases importantes. A fase Claremont e Byrne, que é a mais celebrada entre os fãs, e a fase Claremont e Paul Smith, que na minha opinião é a segunda melhor fase dos personagens. E a sinopse no site da Amazon começa assim: os X-Men estão tentando colocar as coisas em ordem na Mansão X, quando os piratas siderais surgem repentinamente precisando de ajuda num conflito interestelar envolvendo um golpe de Estado para derrubar a Magistrix do poder, em Shi'ar, orquestrado por Rapina, a irmã de Lilandra. Assim, os bravos pupilos do Professor Xavier terão de enfrentar uma das raças alienígenas mais mortíferas do universo, a Ninhada. Muitas revelações e reviravoltas acontecem neste volume, que nos apresentam uma das mais longas sagas cósmicas vivida pelos nossos fabulosos mutantes. A equipe tem a formação mais consistente, enxuta e duradoura dos anos 80, estabelecida após a morte da Fênix e anterior ao alistamento de Vampira. O elenco é formado por Ciclope, que deixou de ser líder 16 edições atrás, mas vive colado na equipe, criando constrangimentos para a nova líder Tempestade, que ainda não havia assumido o protagonismo merecido, seguidos por Wolverine, Colossus, Noturno e Kitty Pryde. Lembrando que a equipe estava dividida entre a Mansão X, danificada por invasões, e ocupando temporariamente a ilha abandonada por Magneto, no Caribe, ideia que foi esquecida logo após a saga da Ninhada. Essas histórias se passam entre 1982 e 83, e os X-Men já tinham alcançado a popularidade que nunca mais perderam, para o bem ou para o mal. Aqui no Brasil, o arco começa em Super Aventuras Marvel 59, de maio de 87, até a edição 71, de maio de 88. Este encadernado compila 16 histórias, sendo 14 das revistas mensais, mais um anual e uma história secundária de uma republicação. Mas nem tudo são flores. Por causa de decisões editoriais da época, a saga da Ninhada foi interrompida com histórias com temáticas diferentes, e ainda que dentro da cronologia, acredita que deva ter causado insatisfação nos leitores americanos da época, e causa estranheza quando se lê em republicações sem entender o contexto. Mas vamos focar primeiro aqui na saga principal. Primeiramente entre as edições 154 a 157, onde temos X-Men convocados contra a vontade por uma armada Shi'ar e tomando ciência do suposto rapto de Lilandra pelos piratas siderais, e permanece em terra tentando desenrolar o problema, enquanto Kitty Pryde e Noturno ficam de reféns na nave imperial dos Shi'ars como garantia, tudo na arte de Dave Cockrum, que, como eu disse no vídeo anterior, retornou ao título com a ingrata tarefa de reassumir a revista substituindo Byrne, mas fica visível que ele não mantém o ritmo de uma mensal, oscilando entre artes sequenciais antiquadas e splash pages sensacionais. Aí pulamos 4 edições e retornamos ao plot nas edições 162 a 167. A história agora se passa no espaço, onde a equipe parte sem o Professor X e tem que enfrentar o ataque da Ninhada e seu plano diabólico, que talvez seja um dos momentos mais sombrios dos X-Men. Inspirado no filme Alien, de 79, a monstruosa raça alienígena captura e planta ovos de seus embriões nos corpos dos X-Men, para servirem de hospedeiros de futuras rainhas da Ninhada. E o debate gira em torno de Wolverine tomar ou não a decisão de assassinar seus amigos, para evitar o pior, antes mesmo deles tomarem ciência do que vai ocorrer. Os X-Men são forçados a enfrentar sua mortalidade em uma escala inédita, debatem os méritos do seu código de ética super-heróico de não matar e decidem confrontar seu destino como uma família.
É aqui que eu me apaixonei por X-Men e me fez procurar tudo o que tinha sido publicado anteriormente. E também ficou definido que Claremont conseguia voar com seus X-Men para novos rumos sem a sombra de Byrne. E no meio da desgraça, Carol Danvers, a ex-Vingadora, Miss Marvel, agora sem poderes, até então uma mera coadjuvante, perdida em razão do cancelamento da sua revista solo, se transforma em Binária, uma personagem cósmica seguindo a tradição da Fênix, mas sem o lado maligno, e fica implícito que ela só não se tornou uma X-Men pelo simples fato de não ser uma mutante. E Cockrum, nessa edição 164, mostra que é o grande designer dos X-Men, conferindo à heroína um dos melhores uniformes da Marvel. Não à toa, foi trazida uma versão dela nos gibis recentes da Marvel e ganhou uma ponta no último filme da Capitã Marvel. Mas também marca a despedida definitiva de Dave Cockrum em sua segunda fase na revista, onde ele passa o bastão para o traço moderno, fino e elegante do novato nos quadrinhos Paul Smith, ao qual eu sou muito fã, que entra na edição 165. Curiosamente, esse rito de passagem é justamente no meio de uma saga interplanetária envolvendo Shi'ar. É igual como aconteceu anos antes entre Dave Cockrum e John Byrne, ou seja, uma feliz coincidência. Mas vamos falar um pouco de Paul Smith. No texto de introdução da editora Louise Simonson, ela narra, entre outros fatos, que o artista veio do ramo dos desenhos animados e não tinha a projeção que gostaria, por isso tentou ser conhecido nos quadrinhos, e conseguiu isso com X-Men, com seu traço limpo, elegante e com um conhecimento de anatomia e proporção que nos remete aos melhores momentos da fase Byrne, agradando em cheio os leitores de longa data e depois fez a sua bela carreira nos quadrinhos. A recepção foi tão boa que X-Men 166 foi uma edição encorpada de 52 páginas, onde Smith pôde mostrar todo o seu potencial numa batalha espacial, numa conclusão épica da história, e a edição 167 mostra o retorno dos heróis para casa, tendo que confrontar os novos alunos do Professor Xavier, que sequer os conheciam. Puro suco de gibi porradeiro, bem desenhado, bem escrito, e que impactaram esse jovem de 12 a 13 anos na época. Se a saga da Fênix é a história cósmica mais icônica dos X-Men, a saga da Ninhada chega em segundo lugar, bem de perto. Mas antes de terminar, precisamos agora voltar a algumas edições e falar daquelas histórias que quebraram o ritmo da ópera espacial. Começa na edição 158, quando na Terra os X-Men têm que lidar com uma missão de apagar os dados da equipe do banco de dados do governo americano, onde tem um novo confronto da equipe junto com Carol Danvers, contra a Vampira, ainda vilã. Até aí, nada muito drástico. Mas nas duas edições seguintes, 159 e 160, é que temos o problema, pois temos o confronto com inimigos sobrenaturais, que não faziam parte da galeria de vilões dos X-Men. É tão fora de propósito, principalmente por tirarem do cenário espacial de uma saga em andamento, e que parece ter sido planejadas para edições anuais ou especiais, e foram encaixadas em razão de algum atraso na mensal. O Cockrum, talvez? Se alguém souber, diga nos comentários. Primeiro temos X-Men enfrentando o Conde Drácula, a sua versão como personagem da Marvel, que na época teve o título próprio com mais de 70 números, cancelado em 79. Então acredito eu ter sido uma tentativa de ressuscitar o interesse dos leitores pelo personagem. Mas na minha opinião, apesar de ter rendido um segundo encontro com Drácula, agora ao lado de sua filha Lilith, em X-Men Anual 6, ambas foram desenhadas pelo ótimo Bill Sienkiewicz, uma fase que emulava o traço Neil Adams. Apesar de muito bem desenhadas, ambas as histórias são tão fora do contexto em um momento que não cabia tal enxerto. E tudo me leva a crer que reprogramaram a publicação fazendo pequenos ajustes para parecer encaixada na cronologia da época. E por isso, não podem ser republicadas de forma distinta, mas quebra totalmente a sequência do arco espacial. Depois disso, na edição 160, temos X-Men contra Belasco, um necromante de uma dimensão infernal, oriundo das histórias do Khazar, não à toa desenhado por Brent Anderson, que havia criado o vilão junto com o escritor Bruce Jones, provavelmente para tentar alavancar as vendas da revista do Herói da Terra Selvagem, estratégia comum na época. Como a história teve por consequência a transformação da criança Illyana Rasputin em uma nova personagem, o vilão viria a aparecer mais vezes em X-Men e outros títulos mutantes. Dito isso, como eu frisei no vídeo sobre a edição definitiva número 8, X-Men, por ser um título de sucesso, às vezes encaixava aparições de algum personagem de outras publicações, seja para alavancar vendas ou para abrigar um desgarrado de interesse de Claremont. Foi assim com a Mulher-Aranha, Miss Marvel, Mystic Knight, Punho de Ferro, e anos depois fez isso com Capitão Bretanha e Psylocke. Mas eu estou me adiantando muito. Vamos voltar ao foco aqui. Na edição 161, temos um flashback envolvendo Xavier, Magneto e Gabrielle Haller contra o vilão nazista Barão Strucker, onde temos um retcon contextualizando um passado judeu para Magneto, perseguido pelos nazistas quando criança. É uma boa história, mas era para outro momento. E por fim, temos uma história secundária de Special Edition X-Men que mostra Kitty Pryde e a adolescente Illyana Rasputin, as novas melhores amigas, fazendo um tour pela remodelada mansão dos X-Men,
cortesia dos engenheiros Chiars de Lilandra, que também turbinaram a Sala de Perigo. E para finalizar, vale a pena destacar os grandes momentos que Claremont introduz na série a partir desse volume. Primeiro, a estreia de Lockheed, o dragão que viria a ser mascote da Kitty Pryde por muitos anos. 2. A solidificação do relacionamento de Kitty Pryde e Colossus. 3. O status da ninhada na escala cósmica e como inimigos mortais dos X-Men. 4. Avançou em estabelecer um passado mais consistente para Magneto como oprimido pelos nazistas na Segunda Guerra, inclusive sendo aproveitado na graphic novel Deus Ama, o Homem Mata, e também no primeiro filme dos X-Men. 5. A introdução da religiosidade cristã de Noturno, em uma cena que ele reza em latim, quando reflete sobre a proximidade da morte nas mãos da ninhada. 6. O questionamento do propósito do Instituto Xavier, que levou o professor a recrutar a terceira classe de adolescentes mutantes para a academia, criando os Novos Mutantes, o primeiro spin-off dos X-Men, algo muito resistido por Claremont. 7. Falando em Novos Mutantes, a bizarra transformação de Illyana Rasputin, irmã de Colossus, numa adolescente, rendeu uma das principais protagonistas da equipe. Uma situação que me incomodou foi a revelação de que Corsário é o pai do Ciclope. Ficou em segredo por anos, desde a fase Burner, sem um motivo bem justificado, mas quando a revelação foi compartilhada com seu outro filho, Alex Summers, foi tudo feito muito às pressas, sem emoção, em 2 páginas de Uncanny X-Men 159, aquela do primeiro encontro com Drácula, e que me escapava à memória porque ela foi publicada aqui no Brasil fora da cronologia. O leitor brasileiro só leu 2 anos depois em X-Men 4, de fevereiro de 89. Ou seja, derrapadas de Editor Abril, ao qual eu não tenho saudades. E também acho que esse relacionamento entre o Corsário e seus filhos poderia ter sido melhor explorado no título Classic X-Men, que tinha por objetivo preencher lacunas de relacionamento entre os personagens desde a criação dos novos X-Men de 75. Tudo escrito por Claremont, mas perderam a chance. Nos comentários do vídeo anterior, um seguidor do canal me corrigiu, concluindo que o material dessa coleção são extraídas do formato Epic Collection da Marvel, e eu afirmava que era do Omnibus. E apesar dele estar correto, o texto de introdução de Louise Simonson só tem no Omnibus, que a Panini inseriu na edição nacional. Então ambos estamos corretos. E a edição também conta com páginas a lápis de Dave Cockrum e Paul Smith, e algumas capas, mas um pouco menos que a versão americana da Epic Collection. Mas eles aproveitaram também a belíssima capa da edição 166 com toda a equipe, a minha capa favorita. Apesar de que no site da Amazon ter a capa da edição 165, apenas com Tempestade se transformando na Rainha da Ninhada. Para concluir, a edição definitiva tem por objetivo mostrar tudo em ordem cronológica dos X-Men, desde a criação da equipe, incluídas publicações extras, algumas inéditas, e muitas que só foram publicadas em formatinho aqui no Brasil nos anos 80, o que por si só já vale a coleção, mas é um material de luxo com um preço mais acessível do que encarar de cara um Omnibus, porém mais caro que os formatos Saga. Mas isso fica ao critério do leitor. E falando em Saga, finalmente emparelhamos com a coleção dos X-Men. Edição definitiva, termina no 167, e Saga começa em X-Men 168. E a Panini ainda não se pronunciou se vai continuar com as edições definitivas, né, a 10 em diante, ou se encerra por aqui. E eu já afirmei antes que continuaria comprando no formato edição definitiva e substituiria toda a coleção Saga até onde eles quisessem. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo, porque eu gostei muito de fazê-lo e li a edição com muita atenção para preparar o vídeo que ajude os leitores na hora de adquirir este material tão clássico. Agradeço a audiência, curtam, compartilhem e façam seus comentários, e até o próximo vídeo.